Eu acho que no auge assim de ver Deus agindo e Deus usando a vida da minha esposa, eu estava uma manhã cedo lendo e li esse texto, e a palavra de Deus diz: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querité, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhe dei ordem para que levem alimento ali até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querité, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Eu comecei a ler esse texto, e esse texto falava exatamente da nossa realidade ali na República Dominicana. Parecia que depois de muitos anos difíceis, a gente, na Itália, que foi muito difícil trabalhar com os refugiados, depois no Haiti, que a gente teve que sair correndo, com medo se ia conseguir sair ou não, a gente finalmente estava num lugar de descanso, um lugar onde Deus estava provendo para a gente de uma maneira extraordinária, tanto nos nossos vizinhos, a gente ama os nossos vizinhos, eles ainda nos escrevem, tanto no ministério, com as crianças, no batebrador, com os líderes ali daquela comunidade, tanto com o pastor Medê, tanto com o pastor Ramon, a nossa igreja e comunidade da fé ali. Eu comecei a ler esse texto e comecei, amém, é isso mesmo, Senhor, é isso. O Senhor está nos sustentando com esse riacho, a gente vê os corvos nos alimentando a nossa fé, alimentando a nossa alma. E eu deveria ter parado, na verdade, antes de chegar no versículo 7, né? Eu deveria ter parado ali no versículo 6. E eu continuei lendo e o texto fala, né? Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma na terra. Então o Senhor disse a Elias, no versículo 8, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? E a gente sabe a história, né? A viúva estava, na verdade, preparando a última refeição dela, antes dela e o filho falecerem. E a gente sabe como Deus proveu ali, como Deus usou a vida de Elias ali. Mas eu comecei a ler esse texto e não conseguia entender, não sabia se Deus estava falando isso para a gente. Comecei a me perguntar se de fato o riacho de Querité ia secar ali na República Dominicana. E no dia seguinte, o riacho começou a secar para a gente ali na República Dominicana. Eu lembro até hoje, aconteceu uma situação muito complicada e aí veio o texto à mente, eu não conseguia, acho que eu não tinha um discernimento, estava pedindo discernimento, sabedoria para Deus e chorando ali sobre, será que isso está acontecendo mesmo? E minha esposa virou para mim e falou, liga para o seu pai, pede um conselho para o seu pai, ele tá velho, missionário e tal, ele vai saber te dar um conselho. E eu acho que pelo meu orgulho e pelo medo de pensar que talvez Deus estava deixando secar o riacho de Querité, eu não liguei para o meu pai. E 5 minutos depois ele me ligou. E ele me ligou e eu contei um pouco a situação. Ele falou, Rubem, eu estou ligando na verdade porque eu estou sabendo de um outro local que está precisando de missionário, que é um lugar muito difícil, é ali na Etiópia e tal. Eu liguei para saber se vocês têm interesse, a missão está precisando de muita gente.
E eu não sabia de nada, falei, tá bom. Marcamos uma conversa com essa missão e a primeira coisa que a missão falou é que, olha, a gente gostaria muito, vocês se encaixam bem no perfil, mas você precisa ter um mestrado. Sem mestrado você não pode ir, porque você não pode ir como missionário. É um local que missionário tem muita dificuldade de entrar. Então eu falei, tá bom, Deus, se é mesmo do Senhor, então eu vou fazer um mestrado, eu vou aplicar para o mestrado. E eu não falei para Deus, mas eu fui esperto, né? Eu peguei e procurei o mestrado mais difícil assim que eu consegui achar. Falei, vou aplicar nesse. Porque ou é Deus ou eu não entro. E aí, graças a Deus, eu entrei no mestrado, passei no mestrado. Mas eu também não tinha falado para Deus que eu também não tinha nem como pagar o mestrado, não tinha, era muito caro. Eu fiz mesmo para ver se era algo de Deus mesmo. E antes mesmo de eu começar o mestrado, Deus já tinha provido todo o mestrado. E a gente vê assim, Deus nos mandando para Sidom. Pode passar o próximo slide, por favor. A gente de fato está nesse momento então de transição. A gente está deixando um lugar muito querido para a gente está deixando pessoas muito queridas, mas a gente entendeu que Deus quer nos levar para Sidom. A gente começou a reparar ali na República Dominicana que tinha muita igreja na República Dominicana. Muita igreja, muito missionário, muita gente capacitada. E apesar das necessidades ali, tinha muita gente capaz e já engajada, já fazendo a obra do Senhor. E a gente começou a orar sobre um local onde não tem isso, onde há necessidade, mas além de tudo há muita necessidade espiritual, que é a maior das necessidades, né? Eu acredito que todas as outras necessidades são consequências dessa necessidade, da necessidade que a gente tem de ser reconciliado com o Pai. Então a gente está nesse processo de transição. Nós vamos não era nem para a gente ter passado pelo Brasil, mas estamos passando por aqui. A gente vai para a Noruega, onde a gente vai passar um tempo de treinamento, entrar na nova organização. E nós estamos indo para a Etiópia. Isso é o máximo de detalhes que eu posso dar, assim falando. Eu posso dar depois para quem quiser. Mas a gente vai para uma cidade mais para o sul do país. A gente vai trabalhar com um povo que é 100% não alcançado, um povo que não consegue invocar o nome de Cristo, né? Ali em Romanos 10, 13 e 14, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente teve o privilégio de tomar ceia junto como família, como corpo, como pessoas que já pudemos invocar o nome de Jesus, mas há locais onde não conhecem, não sabem, não tem nem como invocar o nome daquele que pode nos dar salvação. Então é para lá que nós vamos. Queríamos pedir oração da igreja. É um desafio tremendo, é um desafio muito grande. A organização tem um projeto lá, que é uma escola que atende aos filhos das comunidades que moram ali por perto. A Mary vai estar trabalhando com isso, já que ela fez basicamente a mesma coisa na República Dominicana. E é um trabalho de abençoar as crianças, de conectar com as crianças, para poder conectar com a família, para poder criar um relacionamento, para um dia poder, para esse relacionamento, ter a força de aguentar o peso da verdade, a verdade de Jesus Cristo. Então, de novo, a gente pede que os irmãos orem por nós. Historicamente, esse local e esse povo
quando a gente procura online assim sobre esse povo, diz lá que missionários nunca tiveram muito êxito com esse povo. Só que assim, a gente vai em nome do Senhor. A gente vai em nome do Senhor e a gente vai com a igreja orando por nós e a gente crê que o Senhor quer fazer grandes coisas, que o Senhor quer reconciliar consigo todas as coisas. Mas esse texto aqui eu também queria deixar um desafio para a igreja. A minha esposa está me lembrando também que nesse lugar para onde a gente vai, eu não vou só ficar tomando café. A organização tem um trabalho de poços, é uma região muito árida, então a missão fura poços em regiões onde há má nutrição, onde não tem água, e eu vou estar trabalhando nesse projeto também. E é um trabalho que me permite estar ali, sem ser missionário, mas o objetivo é muito claro, de estar ali, de criar relacionamentos para poder compartilhar a fé e a razão da esperança que nós temos. Obrigado, meu amor. Queridos, eu olho para esse texto de Reis e eu acho que parte da culpa desse olhar também é por estar estudando, né? E eu tô estudando desenvolvimento sustentável, que é bonito e tal, mas é bonito, o nome é bonito e na verdade é um olhar assim, o estudo é um olhar para onde a gente quer chegar como sociedade. Quais são os objetivos nossos como sociedade, como que a gente chega lá, o que a gente tem que fazer, o que tem que fazer para queimar menos combustíveis fósseis, todo esse tipo de coisa. E eu acho que ele tem me feito pensar muito. Eu confesso que é uma universidade muito secular, e tem sido muito bom para mim, porque tem me desafiado demais. Eu tenho que ler o dobro do que eles me põem para ler. Mas eu começo a olhar assim para a nossa sociedade, para onde a gente está, aonde a gente está, para onde a gente está indo. E eu fico me perguntando se a gente não está nesse texto aqui de 1 Reis. Porque esse texto aqui, quando Elias ora pedindo a seca, se a gente vem do contexto do capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 16, o rei Acabe tinha se casado com Jezabel, né, que era uma sidonita. Ele acaba de trazer para Israel o pior momento de moralidade, o pior momento na história de Israel, inicia com esse rei Acabe. E não só é o pior momento em termos de moralidade, é um novo sistema. Ele traz os altares de Baal, ele implanta Baal, a estátua de Baal, ele muda todo um sistema, toda a realidade de Israel é mudada com o rei Acabe. E eu olho assim para a nossa realidade hoje, eu não sei se a gente já viveu um momento tão depravado, tão amoral, tão terrível na história da nossa humanidade. Não só no mundo, mas também em igrejas, em famílias, e eu olho também para a nossa sociedade, eu olho para os grupos de zap de família, que rola aquelas briga política, saio, depois eu volto. Eu acho que a gente está vivendo as premissas de um novo sistema de mundo. De um novo sistema onde aqueles grandes princípios que a reforma trouxe, né, de direitos inalienáveis, que vem de ser criado na imagem e semelhança de Deus,
Isso já não existe mais. Hoje eu já posso decidir o que eu quero ser, como eu quero ser, de que jeito eu quero ser. Mudou. Mudou o nosso sistema, um sistema baseado em leis e princípios e julgado com base em leis e princípios. Hoje a gente entra num sistema eu gosto de chamar do despotismo do politicamente correto. Cada momento muda, cada momento é um novo politicamente correto, cada momento é uma coisa nova, uma mudança de sistema. E eu vejo o nosso mundo caminhando a largos passos para isso. Acho que foi esses últimos anos, não necessariamente da pandemia, mas por conta da pandemia, estamos todo mundo online e muito mais rápido. Eu acho que a gente está entrando em um sistema novo, uma mudança de mundo, e eu acho que essas discussões de Zap são porque a gente não consegue nem entender que está tudo mudando, que a gente está entrando numa realidade nova de mudança. Você ser criado na imagem e semelhança de Deus, o seu gênero já não existe, mas não sei nem se eu posso mais falar isso em igreja. E aí quando eu olho para esse texto, o Riacho de Querité, para mim a igreja foi o Riacho de Querité aqui na terra por muitos anos. Desde a reforma, a igreja de Cristo tem sido esse local de provisão, de riacho de água viva, do Espírito Santo liberando a verdade, trazendo a verdade, alimentando as pessoas. Mas eu não sei mais quanto tempo a gente vai ter como igreja. Eu espero que os irmãos não achem que é um alarmismo louco, mas eu olho e a gente encontrou com uma pessoa querida semana passada. Uma pessoa que ora por nós, a gente foi para uma padaria, a pessoa não quis orar na padaria com a gente, porque não pode orar na padaria e tem que ter um cuidado com o que está acontecendo. Ou então o meu sobrinho foi chamado pelo o diretor na escola dele, porque ele falou com os amiguinhos que era contra aborto. Eu acho que a gente caminha a passos largos, ou eu acho que a gente, se abrir os olhos, a gente vai ver que o riacho de Querité está secando. Jesus fala para a gente estar atento aos sinais dos tempos. E eu acho que a gente precisa estar atento aos sinais dos tempos. Eu confesso para os irmãos que eu não queria sair da República, não. A República estava maravilhosa. Estava muito bom. Eu amo meu vizinho Melvin. Ele não é crente. Tive uma oportunidade maravilhosa de compartilhar o evangelho para ele. Tem campo lá, tem necessidade lá. Mas eu comecei a me perguntar se o riacho está secando. Se a gente cantou hoje que Jesus está voltando, aonde que eu tenho que investir o meu tempo? Foi essa pergunta que eu não conseguia tirar da minha mente, não conseguia parar de refletir nesse texto. Se o riacho de Querité realmente está secando, o que eu vou fazer? E eu sei que o texto não fala, não explica, não tem ali, não fala de como foram os dias de Elias enquanto estava secando o riacho de Querité. Mas com base na minha vontade de ficar na República Dominicana e na minha vontade de fazer tudo para ficar na República Dominicana, se fosse Elias, eu me imagino cavando. O riacho vai baixando e eu vou cavando. Cavando para ficar ali, cavando para ficar naquela mesma condição, cavando para não ter que me arriscar, cavando para não ter que ir para Sidom, para conseguir manter aquele lugar, manter o lugar gostoso, estar naquela presença do Senhor, ver a provisão de Deus. É isso que eu fiz na República Dominicana, eu confesso, tá? Se de fato o riacho está secando, eu vejo que a gente tem essas duas opções. Ficar cavando para permanecer, ou então a outra opção é que Deus nos manda para Sidom. E a beleza desse envio de Deus para Sidom é que Deus enviou Elias para o pior local possível. Porque aquilo, a adoração a Baal, aquele problema todo, toda aquela
imundície, toda aquela perdição, tudo veio de Jezabel, que era sidonita, saiu de Sidom. E Deus pega Elias e fala, eu quero você em Sidom. Eu entendo que nem todo mundo vai para a Etiópia. Eu entendo, tá? Não sei porque Deus escolheu isso como nossa Sidom. Mas tem Sidons piores aqui no Brasil. Tem Sidons difíceis aqui no Brasil. Tem Sidom no teu trabalho. Tem Sidom na faculdade. Tem Sidom na igreja, nas igrejas. Tem Sidom no Brasil. E o que Deus nos chama a fazer é ir para Sidom. E o que eu amo e gostaria de terminar esse tempo também, que eu acho que eu já estou passando, é que Deus faz tudo. Elias obedece e ele vai para Sidom, e ele vai para viver em Sidom. Ele vai para dividir a vida dele com a viúva. Nada mais. Nada mais. Nós na República Dominicana não fizemos nada mais que isso. A gente foi e viveu, dividiu a nossa vida com o batebrador. E é isso que Deus nos chama para fazer. É isso que Deus te chama hoje para fazer. É isso que Deus chama a igreja de Santo André para fazer, para continuar fazendo. Eu sei que tem muita gente que já está fazendo, continue fazendo. Renove as tuas forças e continue fazendo. A farinha multiplicou, o óleo multiplicou, ressuscitou lá o menino. Quanta coisa que Elias vivenciou, quanto que Elias cresceu, quanto que a vida dele mudou, só porque ele obedeceu a Deus e ele foi, viveu. Eu sei que é difícil, e eu sei que é muito mais cômodo a gente ficar cavando, porque o riacho quando seca, é só o leito que seca, né? Ele vai baixando, ele vai descendo. E é muito mais fácil ficar ali, gastando energia ali, para cavar. E a gente morre ali, morre sem o azeite, morre sem o óleo. A gente não encontra a vida ali, a gente encontra a vida no obedecer a Deus e no compartilhar Cristo. Aonde é a tua Sidom? E se você não tem Sidom, peça para Deus. Não peça muito, que Ele te dá uma Sidom difícil, mas peça para Deus. Aonde Deus quer que você invista a vida? Aonde? Não precisa ser missionário, tá? Não precisa ser missionário, não precisa ser filho de missionário, não precisa ter mestrado, não precisa nada disso. Basta obedecer a Deus, caminhar com a pessoa e Deus agirá. É o Espírito Santo que convence. Mas é uma decisão muito clara de investimento de tempo. Eu vejo claramente que a gente estamos entrando em tempos difíceis, entrando em tempos de seca. Eu acho que vamos passar por seca profunda, seca espiritual, seca moral. Eu vejo com muito temor assim para onde o mundo está caminhando. Mas Deus continua soberano. E mesmo nessa seca, Deus quer usar a gente lá na seca, nas questões que trazem sequidão. Lá em Sidom, lá onde tem dificuldade das piores teorias ou filosofias, ou as pessoas mais difíceis, é lá que Deus quer. Eu não sei mais quanto tempo a gente tem como igreja para a gente se relacionar assim, estar junto, poder pregar, poder abrir a Bíblia e ler qualquer versículo sem, não, esse pode, esse não pode, não sei quanto tempo. Mas não importa. Não importa, porque Deus quer usar a vida de cada um de nós aonde Ele nos colocou.
A nossa obediência para ir para a Etiópia é cheia de medo, tá? Ela é cheia de dúvida. Eu estou ficando velho já, joguei 2 horas de futebol, fiquei gripado. Mas eu acredito na palavra do Senhor. Eu acredito que Deus nos leva para dividir a vida com pessoas, e ao dividir a vida, Ele transforma a vida dessas pessoas. Esse é o desafio de Deus para mim, eu espero que seja o desafio para vocês essa manhã. Não só, eu sou da comuna e tenho um ministério lá. Não, é a vida de cada um. E o meu desafio é que vocês busquem a Sidom. Para onde que Deus está te levando? Para quem? Com quem você tem que dividir tua vida para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas tenham oportunidade de invocar o nome do Senhor, que é o que as pessoas, o que esse mundo mais precisa. Deus abençoe vocês.